Bem, bom dia, meus amigos. Estou aqui, eu e o meu sócio, meu amigo, Dr. Ricardo Fante, mais um Café pela Ordem, para falar sobre o projeto Anticrime. Esse bate-papo que a gente está fazendo, hoje é o terceiro encontro, de um total de 4 encontros que nós programamos, para trocar umas ideias com você e também a gente aproveitar e estudar esse tema tão importante, que é essa proposta de alteração legislativa feita pelo nosso Ministro da Justiça e Segurança Pública. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia a todos e todas aí que estão nos assistindo. Tem bastante assunto para hoje? Tem. Não se esgota. O tema não se esgota. Olha, já estamos aqui no ar, deixa eu compartilhar aqui a nossa transmissão com os nossos canais aqui, de nossos amigos, né? Já dando as boas-vindas para quem já está nos acompanhando desde o início. É uma satisfação enorme poder falar aí e ser acompanhado por vários colegas, né, Ricardo? Sim. Como que foi o feedback que você teve aí das nossas transmissões? Está sendo muito positivo, o pessoal está tomando pé, né, da coisa, do que está acontecendo, está buscando estudar, entender, porque a gente vive num momento muito complicado na sociedade, né? Onde as pessoas ouvem falar e ver a crítica, principalmente dos advogados, está deixado de segundo plano. É verdade. Então, a gente pelo menos está fomentando esse debate, algo que não teve, né, por parte do Ministro da Justiça, que quis enfiar a goela abaixo da sociedade esse projeto. Pô, sem um debate mínimo. Não fala assim do nosso Ministro da Justiça, Ricardo. Parece até que a gente tem algo contra as colocações dele. Bem, eu não poderia começar a nosso Café pela Ordem de hoje sem falar do que aconteceu essa semana. Essa semana ela foi muito interessante, né? Nós tivemos, como todo mundo acompanhou, no final da semana passada, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Michel Temer. A liminar, né? Na verdade foi o julgamento, estou falando da semana passada. Tá. Teve o julgamento do habeas corpus no Tribunal Regional Federal. E o TRF, ele entendeu por cassar a liminar anteriormente concedida, e o nosso ex-presidente foi preso novamente. Impetrou habeas corpus no STJ e houve o julgamento no início dessa semana, terça-feira, e o STJ, por 4-0, concedeu a ordem liminar de habeas corpus em favor do ex-presidente Michel Temer para que ele aguarde liberdade. Eu pensei um trecho da fala do ministro Nefe Cordeiro, eu queria ler para vocês. Ministro Nefe Cordeiro falou, não fomos nós, né? Exatamente. Queríamos ter dito as mesmas palavras, mas disse ele. Ele disse o seguinte: juiz não enfrenta crimes, não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a inocência do acusado. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas. Ministro Nefe Cordeiro, fica aqui o nosso cumprimento, nosso abraço, o reconhecimento das palavras que recolocaram o papel do juiz no ponto onde nós acreditamos ser o correto. Sem dúvida. Foi um choque de realidade com o que vinha acontecendo, né? Com o que está acontecendo, né? Brilhante a fala do ministro Nefe, e espero que seja uma luz do fim do túnel aí, para a gente restabelecer um mínimo de dignidade constitucional e processual penal. Isso é o que eu acho que é o fundamental. Eu quero mandar um abraço para Miriam Porto, que está nos acompanhando, para o Flávio Augusto Masquieto, para o Marcelo Diniz Mota, para a Roselaine Bispo dos Santos, para o Dave Zuki, para o Mauro Sérgio Aiello, para a Cláudia Morales, para a Jaquislene, para o Jonathan Feliciano, para o Werner
Guelber Barreto, para o Roberto Roggiero, grande amigo, professor de processo penal, Mônica Freitas, para o Jonathan Feliciano, outro criminalista aqui, nosso amigo de Guarulhos, Diego Almagro, Eduardo Souza, Marco Aurélio, Ricardo Cabral, também grande criminalista, Jaquislene Torres, Marco Aurélio, grande Marco Aurélio, tá aí a Patrícia Neto, Renato Romão, todos vocês que estão nos acompanhando, se puderem nos acompanhar, nosso programa terá aí 30 minutinhos e a gente vai bater um papo. Vamos começar, Ricardo, falando da questão que está intimamente ligada com essa questão do Michel Temer, que é a questão da presunção de inocência. A execução da pena a partir da segunda instância, né? Já começaram a cogitar, né? Já. Ele mal foi denunciado e já estão querendo... Já tem jornalista fazendo a previsão do quanto tempo vai demorar para condenação e para confirmação do acórdão, né? Para que ele seja preso definitivamente. Só um parênteses aqui, todo mundo percebe que o tempo é curto, então a gente não tem a pretensão de esgotar o tema. Como o Alexandre falou, é um bate-papo, a gente está fomentando discussões aqui. Mas eu acho que é imprescindível a gente falar sobre a tal da presunção de inocência. Presunção de inocência que nesse projeto, na cabeça do ministro, como ele tem tratado a questão da presunção de inocência, eles têm tratado como, entre aspas, um simples princípio. Mas eu queria fazer coro aos que discordam dessa questão, que vai além disso, que na verdade a presunção de inocência é muito mais que um princípio. Ela é uma norma, uma regra de tratamento. Quando a gente fala uma regra de tratamento, é uma regra de tratamento para todo e qualquer cidadão. Seja culpado, seja inocente, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja mulher, seja homem. Independentemente, todos têm que ser tratados como inocentes. Do início até o fim. E qual que é o fim? O trânsito de julgado. Verdade. Então, o grande problema que se trava aqui, a grande batalha, na verdade são dois temas que a gente precisaria discutir aqui. O primeiro em relação à presunção de inocência, que eles tratam como princípio. Por óbvio, o princípio é o início, é o que dá o início à norma. E a gente está falando de uma norma constitucional. É o direito fundamental de todo e qualquer cidadão. Então, ultrapassa a questão do princípio. E a questão do trânsito de julgado. Pela questão da presunção de inocência, por ser uma norma de tratamento, ela tem que ser levada a cabo em todas as fases. No início da investigação, que a gente poderia, por exemplo, citar aqui, me veio à cabeça agora, o caso do Flávio Bolsonaro. Até ele tem que ser tratado como inocente. No caso do ex-presidente Temer, até ele tem que ser tratado como inocente. E a gente poderia tratar, inclusive, da questão do ex-presidente Lula, que não esgotou a via recursal, portanto, também ele tem que ser tratado como inocente. E aqui esse projeto, na unificação, tem um erro, Alexandre, se você me permite ler aqui um trechinho da justificativa, bem curta, que quando eles fizeram a unificação aqui, eles disseram o seguinte, para ser bastante breve. Com efeito, a presunção de inocência, acima de tudo, é uma regra de prova. Também é uma regra de prova. O que eles estão querendo dizer aqui? Que você tem que tratar a presunção de inocência só no momento probatório, se o juiz vai avaliar se existem provas ou não. Na dúvida, absolve. E na visão de quem propõe esse projeto, a presunção de inocência estanca-se aí. Ele finaliza aí. Que, com todas as vênias, é um verdadeiro absurdo se a gente for trabalhar com a opção política que nosso país fez pela democracia e tudo deveria seguir a opção política pela democracia, portanto um processo penal democrático. É impossível se tratar com mitigação da presunção de inocência. Ricardo, eu acho assim, sobre todos os aspectos que a gente analisa essa garantia, essa norma de tratamento, presunção de inocência, não há como fugir do entendimento de que o trânsito em julgado é um marco realmente que vai afastar essa presunção, que vai realmente considerar que a pessoa... Esse seria o segundo tema que teremos que discutir. Na visão de quem propõe o projeto, o trânsito julgado se exaure
na última oportunidade de se avaliar se a pessoa é culpada ou inocente. Que é a questão de avaliar o conjunto probatório. Que, na minha opinião, é um tremendo equívoco. E aí trata como a última possibilidade de análise de condenação, absolvição, de prova ou ausência de prova, a segunda instância, os tribunais de apelação. E isso não é verdade, existem recursos e é possível ainda se discutir, inclusive questão de prova nos tribunais superiores. Mas para além disso, só para concluir, ainda que trabalhássemos somente com a questão probatória, isso não justifica, por exemplo, você ter um processo nulo do início ao fim, ter um processo nulo e do início ao fim ele ficar preso por conta de um processo nulo que só vai ser verificado no Supremo, por exemplo. Sim. Se existir apenas um processo, um único processo, dentre 50 mil que tem o Supremo Tribunal Federal, que tem um recurso extraordinário, que lá, no final, eles entendam que fere uma norma constitucional e, portanto, deve ser anulado, e, portanto, anula-se prisão, condenação, se existisse um único processo, já justificaria essa questão. Mas a gente passa por um problema. Mandar um abraço para o Mauro Sérgio Aiello, que escreveu: até chegar à última instância, muitos inocentes são considerados culpados e muitos culpados vivem como inocentes. E essa questão que você colocou, a gente não pode, obviamente, esquecer que todo o trabalho, todo o discurso é um discurso utilitarista, um discurso que pretende convencer a opinião pública, que já está convencida, né, de que essa é a solução do problema da violência ou da impunidade, ou sei lá qual é o nome que se coloque. Mas, no fundo, eu acho muito importante que nós advogados, eu falo aqui para a maioria de advogados, mas quem eventualmente está acompanhando não é advogado, entenda, o nosso objetivo é mostrar que estão querendo vender para a população um remédio que não vai curar a doença, não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai agravar. A gente já tem um sistema prisional extremamente lotado, um sistema carcerário que não recupera ninguém, e nós queremos colocar dentro desse sistema pessoas que ainda gozam da presunção de inocência. Essa inversão é para tapar o sol com a peneira, da ineficiência do Estado de dar uma resposta rápida e célere à questão do andamento processual. A Constituição, em 2004, com a reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, inseriu lá o inciso 78 no artigo 5º, falando que a todos, no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito da Justiça, tem direito à razoável duração do processo, à celeridade da tramitação dos processos. E o Estado não está fazendo a sua parte. E para dar uma resposta para a sociedade, quer tirar direito do cidadão. Mais uma vez, como acontece na Previdência, está acontecendo aqui, tirando direitos de liberdades. E a gente só vai perceber quando for a nossa vez, quando nós formos a bola da vez. Então, assim, a presunção de inocência é bonita quando é a nossa, porque a dos outros a gente negligencia. Nós, enquanto sociedade, temos que entender que, primeira mentira, se a pessoa é perigosa, se ela é um criminoso contumaz, se ela bota em risco a ordem pública, a ordem econômica, o andamento do processo ou a aplicação da lei penal, a prisão preventiva, ela sempre existiu, continua existindo e ela é aplicável. Exatamente. E para isso, para você prender alguém preventivamente, você não precisa violentar o que a Constituição estabelece. A Constituição tem que ser respeitada porque ela é a espinha dorsal de um Estado democrático. E quando você tem uma violação a essa Constituição pela própria instituição, que deveria ser a sua primeira guardiã, não é? Aí todo o resto desmorona. Então, quando a gente bate muito nessa questão, não é porque a gente desconhece que tem pessoas culpadas que usam os recursos para fugir da ação da justiça, mas nós temos que lembrar, isso que o Ricardo lembrou, que existem muitos inocentes, muitas pessoas que estão respondendo a processos nulos, processos que desrespeitam garantias básicas de defesa e que só vão poder ter uma resposta nos tribunais superiores, porque infelizmente nos tribunais dos estados o que a gente tem visto são verdadeiras câmaras de gás. Sim. As câmaras criminais dos estados, e eu falo por São Paulo,
São câmaras que estão, na grande maioria, confirmando decisões de primeira instância, que não reconhecem provas ilícitas, não reconhecem procedimentos nulos, e isso acaba com o sistema de justiça. Não, sem dúvida. E aí, eu vou além, viu, doutor Alexandre? Eu acho que ainda que a pessoa não seja inocente, ainda que a pessoa confesse que cometeu o crime, ela tem que ser tratada como inocente, porque essa é a opção que o nosso país fez. Opção pela democracia, opção pela presunção de inocência. Ela tem que nortear toda e qualquer estrutura processual penal. E eu vou além, inclusive na questão do direito penal, na questão legislativa. Por exemplo, na hora de se propor uma lei, tem que se imaginar que as pessoas são inocentes, não que as pessoas são culpadas. Bem, Ricardo, vamos avançar um pouquinho aqui no projeto. Um ponto que eu queria conversar com você um pouco é sobre a alteração que se pretende fazer no Instituto da Legítima Defesa. A Legítima Defesa é um instituto extremamente conhecido por todos, é muito bem regulado pelo nosso Código Penal. O artigo 23, ele estabelece artigo 23 do Código Penal estabelece as causas excludentes da ilicitude, ou seja, aquelas circunstâncias que excluem o crime, e a legítima defesa é uma delas, né? Nós temos lá o estado de necessidade, temos a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, primeiro, a técnica legislativa, a proposta já me mostra equivocada, porque ela vai lá no artigo 23 e tratar de uma questão específica da legítima defesa, quando a legítima defesa vem tratada lá no artigo 25. Mas, de qualquer forma, foi colocado aqui como uma possibilidade, não de exclusão de crime. Fizeram uma mistura, né? O artigo que fala da causa excludente de ilicitude, ele tem uma causa de diminuição de pena, que é a diminuição da pena até a metade ou deixar de aplicá-la. Então, assim, deixar de aplicar a pena pressupõe-se que houve crime. Porque aqui a gente estaria, no parágrafo 2º proposto no artigo 23, nós teríamos uma causa de diminuição de pena ao lado de uma causa de isenção de pena, que é uma excludente de culpabilidade. Ou seja, mexeu tudo na teoria do crime, fez uma salada. Os penalistas estudam séculos, aí vem uma baita de uma teoria, e aí numa canetada se destrói toda essa teoria. Aí vem falando o seguinte, que pode reduzir a pena pela metade ou deixar de aplicar a pena se o excesso, ou seja, se agindo em excesso, o excesso for desculpável por medo, surpresa, né? ou violenta emoção. Ou seja, você desculpa o excesso pela surpresa, pelo medo ou violenta emoção. Olha, nós já temos lá violenta emoção lá no homicídio. Agora colocamos o medo. Não é? O medo, ele pode levar ao reconhecimento de uma excludente que na realidade está sendo tratada como causa de diminuição de pena. Nossa, essa salada que eles fizeram aqui. O parágrafo 1º também do artigo 25 também é de uma falta de técnica absurda. Ele diz o seguinte: o agente de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Então, assim, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado. Quer dizer, é quase como uma licença para matar. Ou seja, porque a pessoa está com a arma, existe um conflito armado. Não, ele acha que está com arma. Ele pode achar. Os casos que a gente tem aí, que é caso de guarda-chuva, é caso de furadeira, é caso de pessoas que estão passando no carro e tomam 80 tiros. Eu fiquei com medo, porque mais uma vez a forma genérica, vaga e imprecisa de querer dar uma resposta a qualquer custo à sociedade faz com que as pessoas determinem que outras possam matar outras. Simples assim. E a questão é interessante, porque nós vivemos num país em que a polícia é uma das que mais mata e mais morre. Sim. Não é? No mundo, e a gente não desconsidera a questão da morte dos policiais, muito pelo contrário, mas a gente acredita que isso é fruto de uma política totalmente equivocada, que só vai agravar ainda mais, porque você está dando
quase uma licença para que a polícia mate mais, e obviamente a guerra que já existe. Nós vivemos num país que tem cerca de 60 mil homicídios por ano, né? E aí você vai, através de uma alteração à técnica, muito. Abrir ainda mais essa possibilidade. Agora, eu acho que o equívoco o policial ele tem que ser equipado e não tem que ser incentivado a entrar em conflito armado. A gente já viu quanta gente morre efeito de danos colaterais nessas situações, né? Quantos policiais morrem, a maioria deles é morta fora de serviço, né? Fora de horário de serviço, nem em conflito. E quando o policial é acusado, não pensem vocês que o Estado apoia o policial, porque a gente defende muitos policiais, e o policial ele é demitido com muita facilidade. A instituição, o Estado, vira as costas para o policial com muita facilidade. Ou seja, o que a gente vê é que estão incentivando o policial a pular pelo precipício. Isso que me deixa mais entristecido, porque a gente ouve policiais, né, eles não sabem, mas eles são trabalhadores, né, que estão sendo literalmente sendo jogados do precipício. Porque assim, eles acham que isso aqui eles vão ter uma proteção. Mas, na verdade, a proteção do judiciário não é a proteção da vida deles. As mortes continuarão. Esse projeto só vai acirrar ainda mais essa guerra. Esse combate, não sei o que, combate. E agora eles vão se sentir no direito de querer combater efetivamente. É o que você falou, sabe? A tendência que deveria ser se afastar do conflito, não. Com isso aqui eles vão vestir uma armadura como agora sim. Na dúvida a gente pode matar, porque a gente achou que era caso de injusta e iminente agressão. Enfim, isso realmente é de entristecer mesmo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para os meus colegas que estão acompanhando, não consigo ler todos os comentários, mas aqui o Dr. Renato Romão, ele fala que os tratados internacionais, como a Declaração de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica e a Carta da ONU também incorporam esse princípio. A vedação ao retrocesso deve, assim, impedir esse remédio bastante equivocado, falando ainda da presunção de inocência. O Mauro Sérgio Aiello, ele manda um bom dia a todos e ele fala que gostou da iniciativa, falou que é leigo e aprendeu com a gente. Poxa, que honra, fico muito feliz. O Mário Jean, advogado também, criminalista aqui de Guarulhos, estou acompanhando e desejando aos colegas Alexandre e Ricardo felicitações e parabéns por esse café pela ordem. Quero complementar demonstrando minha tristeza e indignação com a violação constante ao artigo 5º da Constituição. É verdade, é uma coisa indignante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, iguais perante a lei onde, né? A Fran, parabéns ao professor Ossana, que honra, um abraço para a senhora, que é um referencial para todos nós que estudamos direito. O Werner mandou um abraço para a professora Ossana, também falou aqui sobre a presunção de inocência, a Rosiane, a Tatiane, a Elaine, o Abner. Gente, um outro ponto que eu acho importante a gente falar um pouco, doutor Ricardo, é a questão das alterações da lei de execução penal. Nós temos no projeto várias alterações e basicamente elas são todas na mesma linha. Na linha de aumentar as hipóteses de regime fechado. Então, por exemplo, crimes de corrupção ativa, passiva e também peculato, são crimes relacionados à corrupção do funcionário público, que tem pena mínima de 2 anos. O projeto ele coloca como regime inicial fechado, não é? Então, assim, contrariando totalmente a regra geral. A gente sabe que o regime fechado ele tem como regra, nas hipóteses de pena igual ou superior a 8 anos, não é? Como regra, existem os crimes hediondos, e aqui não é crime hediondo e está havendo um tratamento semelhante a crime hediondo. Então, essa é uma das propostas. Tem quem concorde. Agora, a gente tem que verificar o caso concreto. Você pega uma pessoa que é condenada num crime, pega uma pena mínima de 2 anos, vai para um regime fechado, vai para um presídio, que utilidade que isso vai ter para a sociedade? Eles vão fomentar as organizações criminosas. É isso que eles querem, no fundo. Aí eles colocam aqui para o roubo com emprego de arma, que na realidade já é, infelizmente, uma realidade. As condenações de 5 anos, também regime inicial fechado, mas tudo bem, aí é uma
é uma escolha legislativa, e também para as hipóteses aí de roubo com lesão grave. Aí não tinha nem que estar aqui, porque já vai tudo para regime fechado, não tem muita discussão essa questão. Agora, o que me chamou mais a atenção com relação a toda essa mudança que eles propõem na LEP e tal, foi uma coisa que às vezes passa despercebido, isso que é complicado nesses projetos. O artigo 59 do Código Penal, ele estabelece ali as circunstâncias judiciais e dá um parâmetro para fixar a pena. Não é? Então, alguém foi condenado, aí o juiz, depois que condenou, ele vai analisar as circunstâncias judiciais, se são favoráveis ou não ao acusado. São 8 circunstâncias. Então, vai desde o comportamento da vítima, os antecedentes do réu, as consequências do crime, etc. E eles acrescentam um parágrafo único, e olha a redação. O juiz poderá, com observância aos critérios previstos neste artigo, fixar período mínimo de cumprimento da pena no regime inicial fechado ou semiaberto antes da possibilidade de progressão. Olha o que está se fazendo aqui. Está se tirando da mão da lei, colocando na mão do juiz o tempo de cumprimento para a progressão de regime. Nós temos a lei, ela estabelece 1/6 para crimes comuns, 2/5 para crimes hediondos, 3/5 para reincidente em crime hediondo. E aqui quer o nosso ministro da Justiça, através desse projeto, colocar inteiramente na mão do juiz. Ou seja, dá poder, se o juiz condena um réu, por exemplo, a 5 anos de prisão, e ele decide lá, ele pode colocar progressão somente com 4 anos em regime fechado. Então, ou seja, ele cria o lapso temporal da cabeça dele. O que nos assegura no Estado Democrático de Direito é o quê? O direito. E o direito é o quê? A lei, a legalidade. Princípio basilar do direito penal. Princípio da legalidade e da anterioridade. E aqui, para mim, há uma afronta. E para mim isso é inconstitucional, essa liberalidade que está dando na mão do juiz. A gente precisaria fazer um bate-papo só para falar sobre poder, né? Sim. Inclusive poder do juiz. Você falou tudo. Eu só tenho que concluir que, mais uma vez, o projeto feito por um ex-juiz, é ex-juiz, tá, gente? Precisa ficar claro isso. Não parece, mas é. E que está querendo dar mais poder a juiz. Que juiz, na visão de um ex-juiz, é aquele ser soberano, justo, sabe? Que vai poder equacionar os problemas da sociedade, vai resolver os crimes. E na verdade não é assim que funciona, infelizmente, para o sofrimento de muitos, e para a alegria de alguns poucos, porque na verdade falta para quem propôs esse projeto o mínimo de criminologia, falta para quem propôs esse projeto conhecer os presídios, conhecer o sistema carcerário, conhecer os tipos penais que por exemplo, roubo. Eu tenho dúvida se quem propôs esse projeto alguma vez julgou algum caso de roubo. Porque assim, a gente está falando de um juiz que trabalhou a vida inteira na Justiça Federal. Então, as pessoas às vezes... Não sabe as peculiaridades. Exato, né? Eu não conheço. Eu tenho dúvida se um dia ele foi em algum presídio. Alguém que entende bastante aqui da realidade é o Davis Zucchi. Ele falou aqui da aplicação do artigo 319. 319, que institui as medidas cautelares alternativas à prisão, ele falou assim, nunca são aplicadas. Tem um cliente preso há 1 ano, 2 audiências marcadas e deferimento de liberdade provisória com medida cautelar, nada. Ou seja, a pessoa fica presa indefinidamente. Não à toa, 40% dos presos são presos provisórios. Né? Então, onde que a gente vai parar? Mas tem um outro detalhe, outro ponto que eu destaquei aqui antes da gente encaminhar para o encerramento, porque o tempo passa muito rápido, né? Não sei se a gente gosta do assunto ou se a gente fala demais. Acho que a gente fala demais. Uma coisa que me deixou preocupado, não é? Alterações no interrogatório. O artigo 185, não é? Do nosso Código de Processo Penal estabelece as regras de interrogatório. Primeiro que eles mudaram algumas palavras aí que parecem que não fazem muita diferença, mas fazem. O parágrafo 2º falava excepcionalmente o interrogatório será feito por videoconferência. Eles tiraram o excepcionalmente. No outro momento falava assim que
somente em situações de gravíssima necessidade de ordem pública. Tiraram o gravíssima. Então, assim, isso é para facilitar a hora de mandar ou ouvir o preso por carta, por videoconferência. Até porque o juiz não quer ter contato com o preso. É uma garantia do cidadão acusado de um crime ter audiência com o juiz. Isso é direito. Nós temos direito à defesa técnica, exercida por um defensor, se não particular, um público fornecido pelo Estado, e temos direito à autodefesa. Exatamente. A autodefesa é o interrogatório? Mas também a presença física na audiência, o contato com quem vai lhe julgar, o conhecimento das provas, a presença na audiência para ouvir as testemunhas. Ele tem direito ao confronto, como bem esclarece o professor Diogo Malan, do Rio de Janeiro, uma baita de uma obra, que ele tem direito de confrontar a prova que está sendo produzida contra ele, inclusive participando da audiência. Não só, além do próprio direito de autodefesa, ele tem direito de confrontar. E aí a gente poderia entrar por uma outra questão. Por exemplo, é constitucional, dentro desse arcabouço constitucional democrático, a testemunha falar na ausência do réu? Como que ele vai poder falar, oh não, isso daí, doutor, não, isso daí você tem que perguntar isso, porque isso é mentira, eu estava lá. Não... Percebe? Mas é muito mais simples, como você falou, ninguém quer alijar o sujeito principal do processo, não é? E aí tem um dispositivo aqui, Ricardo, que é o seguinte, parágrafo 10, artigo 185, parágrafo 10º do artigo 185. Se o réu preso estiver recolhido em estabelecimento prisional localizado fora da comarca ou da subseção judiciária, o interrogatório e a sua participação nas audiências deverão ocorrer na forma do parágrafo 2º, ou seja, por videoconferência. Meus amigos, quem é que escolhe onde o preso fica? É o preso? Não, não é o preso. A família? É a família? Não. Eles respeitam o que está na lei da execução penal, que o preso deve ficar próximo de onde está a família? Não respeitam. Então quem manda o preso para lá para o fundão, como a gente chama em direito na área criminal, lá para, sei lá, Itirapina, quem manda o preso lá para o fundão do Estado de São Paulo, não é o preso, é o juiz. Na realidade é o Estado, né? Então assim, tem uma Secretaria de Administração Penitenciária que vai, por conveniência, botar o preso onde acha melhor. Aí vai botar ele lá a 500, 600 quilômetros de onde a família dele reside. Muito bem. Aí a lei vai o punir 2 vezes. Porque além de tudo, ele não será... 3 vezes, eu diria. Ficar longe da família... Longe da família. Já está preso e não vai ter o direito. Não vai poder estar na audiência, porque vai ser por videoconferência. Olha que barbaridade. Não, detalhe, né? Se tiver equipamento, né? Mas vamos... Isso aí... Desde que exista equipamento necessário. Então, gente, eles vão fazer... Hoje eles têm uma certa preocupação, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, de deixar o preso próximo de onde está rolando o processo. Com essa mudança, você vai ver os presos todos espalhados pelo Estado, mesmo aqueles que estão respondendo ao processo, com a audiência marcada, e o juiz, vamos ouvir por videoconferência. E aí, pela televisãozinha, vai ouvir o preso. E você acha que é a mesma coisa? Infelizmente, não é a mesma coisa. Então, Ricardo, eu acho que a gente, pelo que a gente tinha se proposto a falar hoje, os temas nós abordamos, né, de forma rápida, mas o nosso objetivo é instigá-los. Sim. Instigá-los a... Fomentar o debate. Debater, conversar com o colega. São formadores de opinião, né, Ricardo? Cada um desses que estão nos acompanhando são formadores de opinião e podem ajudar a replicar esses questionamentos, quem sabe a gente evitar que um projeto com tantos equívocos ele seja aprovado. Né? Para finalizar, sobre o tema presunção de inocência, queria deixar uma indicação de um baita livro, talvez o livro mais completo sobre o tema, quem tiver interesse, chama Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro, do professor Maurício Zanotti de Moraes. É uma baita obra, a obra mais completa que tem, com certeza. E quem tem dúvida sobre isso, tem que estudar, gente. Tem que parar, estudar, ler.
talvez se quem propôs esse projeto tivesse lido, talvez não teria feito essa proposição, vamos dizer. Desastrosa. Gente, muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído um pouco. Semana que vem nós faremos o último encontro sobre o pacote anticrime e nós vamos trazer os jabutis, ou seja, aqueles projetos ou aquelas emendas que estão já quase 30 emendas propostas pelos parlamentares e que certamente, se aprovadas forem em conjunto com o projeto, nós teremos coisas absurdas, mais ainda do que essas que já foram debatidas aqui. Fiquem com Deus, nos vemos na próxima sexta-feira. Um abraço.